Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos aí continuar as nossas gravações relativas ao CPC. Estamos resolvendo questões conforme aquele conteúdo lido aqui na Academia Vossa Excelência. E hoje nós temos muitos assuntos a serem abordados. Vamos falar de IAC, IRDR, homologação de decisão estrangeira, arguição de inconstitucionalidade, reclamação e ação rescisória. Então, como vocês podem imaginar, eu não consegui parar ali nas 10 questões, tá bom? Então, eu trouxe 15 questões e deixei mais 15 de indicações para vocês. Esse é um assunto que vale muito a pena estudar. A Banca FGV já cobrou no Enem e é um assunto recorrentemente cobrado. Para vocês terem uma ideia, eu nem precisei buscar questões de outras bancas. Para completar essa aula aqui, eu peguei todas as questões da Banca FGV. Então, o que eu te recomendo? Assista essa aula, termine essa aula e vai lá para o link das questões que eu deixei aqui. Vale muito a pena estudar esse assunto, tá? E aqui a gente vai aproveitar em uma outra oportunidade revisar os principais artigos. Mas, sem maiores delongas, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, por continuar aqui. Estamos finalizando. Essa é a nossa antepenúltima aula, tá? A gente tem essa e mais duas apenas e a gente vai encerrar o CPC. Então, muito obrigado por esse projeto, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conto aí com a divulgação de vocês. Me sigam lá no Instagram, professora Natália Eugênia. E, no mais, eu sigo por aqui sempre à disposição. Vamos lá, vamos começar a nossa primeira questãozinha aqui, Banca FGV, Enan, vamos lá. Olha o que a Banca FGV fez aqui. Ela cobrou uma questão conceitual. Ela trouxe para a gente, acho que não dá para aumentar mais, acho que eu estou no máximo aqui. Mas o que a Banca FGV fez aqui? Ela trouxe para a gente, ó, número um, incidente e resolução de demandas repetitivas. Número 2, controle de constitucionalidade. Número 3, incidente de assunção de competência. Número 4, enunciado de súmulas vinculantes. E agora ela trouxe ali os conceitos para fazermos a correta identificação. Vamos lá, vamos ler o primeiro aqui, ó. Julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolve relevante questão de direito, com grande repercussão geral, sem a repetição e múltiplos processos. Quem que ela tá falando? Ela tá falando do IAC, Incidente de Assunção de Competência. Julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária. Envolve relevante questão de direito com grande repercussão geral, sem a repetição em múltiplos processos. Dois, ou dois não, né? A segunda afirmativa aqui. Eu não sei se será dois ou não. A validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sob questão idêntica. De quem que a banca está falando aqui? De enunciados de súmulas vinculantes, validade, interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sob questão idêntica. Solucionar de maneira uniforme múltiplos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, se houver risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. De quem que a banca está falando aqui para a gente? Do IRDR. Do IRDR. E por último, aferir a adequação em regra dos requisitos formais e materiais da norma em face da Constituição. O que é isso? Controle de constitucionalidade. Então, uma questãozinha que pode se repetir, né? Enem 2025.2. Vamos lá, gabarito 3412. Ufa, gabarito letra E, tá bom? Gabarito letra E. Eu não vou voltar agora nos artigos, porque nós vamos resolver muitas questões aqui em uma outra oportunidade. A gente vai ver essa redação aqui do IAC e a gente vai ver essa redação aqui também do IRDR, tá bom? Podem confiar que é só o primeiro contato, isso vai ficar muito repetitivo à medida que avançarmos aqui. Questão de número 2, 2026, ó, TJ Goiás, juiz substituto. O título 1 do livro 3 do Código de Processo Civil, denominado da ordem dos processos de competência originária dos tribunais,
disciplina entre outros eventos que podem interferir em um processo, como é o caso dos incidentes processuais. A respeito desse tema, à luz da mais recente jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, letra A, é inadmissível a instauração de incidente de assunção de competência perante o Supremo Tribunal Federal diante da existência da sistemática de repercussão geral. Pessoal, aqui mais uma vez nós estudamos informativos e eu vou subir para vocês lembrarem isso. Nosso material está com 36 páginas. Deixa eu subir aqui para vocês lembrarem isso. Informativo 1200, ou 1208 do Supremo. É o 1200, ó. Já vamos aproveitar aqui e comentar sobre o incidente de assunção de competência, já que a gente voltou, ó. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência original envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator poderá, de ofício a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria, que seja o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária, se reconhecer interesse público na assunção de competência. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão da tese. Aplica-se o disposto neste artigo e a C quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas. Então, isso aqui é importante porque traz a finalidade, o viés aqui do IAC, né? Conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Aqui nós temos basicamente a assunção de competência. O incidente é a assunção de competência. Só que nós vimos ainda alguns informativos, ó. Primeiro, 1208 é inconstitucional norma do regimento interno do Tribunal de Justiça que estabelece o não cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas do relator fundadas em acórdão proferido com base em IRDR ou assunção de competência. Mas a nossa banca cobrou esse aqui, ó. É admissível a instauração de incidente de assunção de competência perante o Supremo? A banca disse que não. Ó, só que ele fala, desde que se trate de competência originária ou recursal. Porque não será possível em sede de recurso extraordinário, porque aí em sede de recurso extraordinário eu já tenho a repercussão geral. Informativo 1200 cobrado ali na letra A da nossa questão, ó. Então, é admissível a instauração de incidente de assunção de competência perante o Supremo? Sim, desde que se trate de processo de competência originária ou recursal ordinária. O IAC não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a repercussão geral já cumpre a função de uniformização da jurisprudência nessa seara. Turma, a gente comentou isso aqui tudo na leitura, então agora eu não posso voltar com muitos detalhes, até para valorizar o pessoal que está participando aí dessas leituras. Então, só lembrando aqui, ó, é inadmissível a instauração de incidente de assunção de competência perante o STF diante da existência da repercussão geral? Não, não é porque tem a repercussão geral que vai impedir a instauração de IAC perante o Supremo. Eu posso instaurar IAC perante o Supremo, desde que relativos à sua competência originária ou recursal ordinária. Porque realmente, se for recursal extraordinária, é impossível, não é possível diante da existência da sistemática de repercussão geral. Informativo aqui 1200, tá bom? 2. É cabível agravo interno da decisão do relator do incidente de arguição de inconstitucionalidade que admitir a manifestação do órgão ou entidade sobre a questão constitucional objeto de apreciação. Turma, despacho irrecorrível. Se você for admitir a participação de outro órgão ou entidade, o amicus curiae aqui, essa decisão que admite ou inadmite a participação, que é um despacho, ele é irrecorrível, tá bom? Muito importante isso. Vamos aproveitar aqui e só vamos voltar. Deixa eu pegar aqui, 950. Aqui, ó, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho recorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, tá? A gente não admite aqui a possibilidade de recurso, então não é cabível agravo interno. C. É inadmissível a instauração de incidente de assunção de competência
quando existir mais de um processo. Então, peraí, se tem mais de um processo, eu não posso IAC? Não. O IAC, ele se diferencia do IRDR porque não tem múltiplos processos. Mas não significa que eu não posso ter 3, 4, 5, sei lá, até 10. Aí vai entrar no conceito do que é multiplicidade de processo. Mas, ó, é inadmissível a instauração de incidente e assunção de competência quando existir mais de um processo sobre o assunto, ainda que se trate de relevante questão de direito com grande repercussão social a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência, que tá errado é isso aqui, ó, quando existir mais de um processo. Não. Não, 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 não. Eu não posso ter a multiplicidade, porque daí a gente faz uma fungibilidade entre IAC e IRDR. Inclusive, já estou antecipando uma questão. É possível a fungibilidade entre IAC e IRDR? Doutrinariamente, majoritariamente, entende que sim, tá? Então, isso aqui está errado. Letra D. É admissível a instauração de incidente de assunção de competência quando, ó, é admissível IAC quando existirem múltiplas demandas idênticas? Não, aí se eu tenho múltiplas demandas idênticas, daí não é o IAC, daí é o IRDR. Então, é admissível a instauração de incidente de assunção de competência quando existirem múltiplas demandas idênticas que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito que apresentem risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, não é admissível o IAC, é admissível o IRDR. E é irrecorrível a decisão do plenário ou órgão especial que julgar a questão prejudicial de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em incidente de arguição de inconstitucionalidade, ressalvada a possibilidade de oposição de embargo de declaração. Galera, esse aqui é o nosso gabarito, tá bom? É o incidente de arguição de inconstitucionalidade, a gente vai estudar ele. Acho que tá antes aqui daqui. A gente vai estudar uma outra questão, só o incidente de arguição de inconstitucionalidade, mas a questão já trouxe aqui pra gente, ó. Se a arguição for rejeitada, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao órgão especial onde houver. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Vamos voltar aqui. Tananã. Deixa eu só lembrar que a questão falava. É irrecorrível a adesão do plenário ou do órgão especial que julgar a questão prejudicial da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em incidente de arguição de inconstitucionalidade, ressalvada a possibilidade de oposição de embargos declaratórios. Mas é exatamente isso, tá? Essa adesão aqui do plenário ou do órgão especial que julga a questão prejudicial de inconstitucionalidade não é objeto de recurso, ressalvada a possibilidade de embargos de declaração. E aí, quando a gente vai estudando ali 1022, 1026, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os embargos de declaração, tá? Mas a resposta aqui basicamente vem do 9, do 949. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento, tá? E é irrecorrível a adesão do plenário ou do órgão especial que julga a questão prejudicial de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em incidente de arguição de inconstitucionalidade, ressalvada a possibilidade de oposição de embargos de declaração. Vamos seguir. O relator de recurso de apelação em curso perante a Sétima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado Beta, identificou que a matéria do recurso é questão de direito relevante e com grande impacto social, porém sem multiplicidade de processo. Isso aqui já diz muito para a gente, né? O julgador assim cogita propor que o julgamento do recurso ocorra em órgão diverso, com vistas à ampliação do debate com a formação de tese jurídica vinculante a todos os juízes e órgãos fracionários. Em tal hipótese, para obter tal finalidade, assinale qual a providência processual o relator deverá seguir. A instauração de incidente e resolução de demandas repetitivas, sem multiplicidade de processo, não é o IRDR. A arguição de inconstitucionalidade a ser julgado pelo órgão especial ou tribunal pleno não é arguição de inconstitucionalidade. Ele quer pacificar aquela matéria. C. Indagar as partes a respeito do interesse em requerer a instauração do incidente de assunção de competência vedada a iniciativa de ofício do magistrado. Opa, pode o magistrado de ofício, não é vedada a iniciativa de ofício do magistrado. Letra D. Determinar a remessa dos autos à presidência do Tribunal de Justiça, que poderá determinar o sobrestamento dos demais processos. Turma, como é que eu vou determinar o sobrestamento dos demais processos que tratem sobre a matéria se aqui eu não tenho uma multiplicidade, tá? Então, não.
Letra E, propor a assunção de competência para que seja o recurso julgado pelo órgão colegiado a que o regimento indicar. Exatamente esse nosso gabarito, tá? Vamos torcer para vir uma questãozinha assim na nossa prova. Então, propor a assunção de competência para que seja o recurso julgado pelo órgão colegiado a que o regimento indicar. Acho que eu vou descer a questão 4, né? Porque a gente não consegue. Mas, ó, não vou voltar lá no 947, porque a gente já comentou basicamente tudo sobre o IAC. Questão de número 4, ó, 2025, MP Estadual Espírito Santo. Em razão da multiplicidade de ações ajuizadas em diversos estados por consumidores que questionam a legalidade da cobrança de uma tarifa de energia elétrica, o TJ do Espírito Santo instaura um incidente de resolução de demandas repetitivas e firma a tese de que a cobrança é ilegal. Então, o IRDR fixou que a cobrança é ilegal. Posteriormente, o STJ, ao julgar recurso especial repetitivo sobre o mesmo tema, decide pela legalidade da cobrança. Eita, então o IRDR dizendo que é ilegal, vem o STJ depois dizendo que é legal, fixando tese de alcance nacional. Diante disso, alguns juízes de primeiro grau no Espírito Santo passam a questionar qual entendimento deve prevalecer ao julgar as ações individuais. E aí vai prevalecer o do STJ em recurso especial repetitivo ou IRDR? Vamos lembrar que o IRDR é de âmbito regional, mas que eventualmente ele pode alcançar efeitos nacionais, mas a regra é que o IRDR seja regional. Considerando o microsistema de precedentes obrigatórios instituído pelo CPC, cujo objetivo é uniformizar a jurisprudência e assegurar segurança jurídica e isonomia, assinale a alternativa que indica qual decisão deve prevalecer na situação descrita. Letra A. Deve prevalecer o IRDR local, por refletir melhor as peculiaridades regionais do litígio. Não, pessoal. Deve prevalecer o STJ em recurso repetitivo, porque tem amplitude nacional. B. Deve prevalecer a adesão do STJ em recurso repetitivo por se tratar de precedente obrigatório de âmbito nacional. Pronto, encontramos a nossa resposta, tá? Natália, e como é que a gente pode fazer um paralelo aqui? A gente pode fazer um paralelo do. Vamos começar lá no 927, ó. Olha o que o 927 traz pra gente. Os juízes, e os tribunais, inclusive o tribunal local que julgou o IRDR, devem observar o quê, ó? Ah, cadê? Os acórdãos incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivos em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Aqui eu já tenho, opa, peraí. Tribunal, vocês devem observar julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Mas, Natália, não estou satisfeita. Ok, vamos aqui no 985, ó. Julgado o incidente, a tese será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Aqui eu tô no IRDR, tá? Só para vocês se situarem aqui, ó. 985 eu tô no capítulo referente ao incidente e resolução de demandas repetitivas. E aí vem aqui o 985, ó. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais. Então, veja, a limitação aqui é ao tribunal que julgou o IRDR. Mas, eventualmente pode alcançar? Sim, eventualmente será ali possível alcançar. Mas, ó, o que a gente tem aqui é que o IRDR é local. Aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão da tese nos termos do 986. Então, gabarito aqui, letra B. Vamos ver o erro das demais. C. O juiz tem liberdade para aplicar o entendimento que considerar mais justo ao caso concreto, desde que fundamente sua decisão em conformidade com o 489. Não, pessoal, vai prevalecer aqui o recurso especial repetitivo. Cara, tá tão bonita a minha vista aqui, que sério, vocês deveriam ver comigo. Eu vou postar lá no Insta depois. Tá muito bonito o céu aqui hoje, muito bonito mesmo. Letra D. Deve prevalecer a decisão posterior, não importando em que sede foi proferida. Não, pessoal, pois nenhuma das decisões é obrigatória, já que tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos possuem apenas caráter persuasivo, muito pelo contrário, eles possuem caráter vinculante, âmbito local e âmbito nacional. Havendo conflito entre tese firmada em IRDR e tese nacional fixada em recurso repetitivo, o tribunal local possui ampla discricionariedade em relação à revisão de sua tese. Pessoal, vai prevalecer a tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo. Beleza? Finalizamos a questão 4, então vamos para a questão de número 5.
O Código de Processo Civil de 2015 consolidou um sistema de precedentes obrigatórios que devem ser observados por juízes e tribunais, entre eles as decisões proferidas em incidente e resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, recursos repetitivos e repercussão geral, com o objetivo de assegurar uniformidade e estabilidade à interpretação do direito. Nesse contexto, em determinado estado, o Tribunal de Justiça fixou, em sede de IRDR, a tese de que o fornecimento de medicamento pelo poder público depende da comprovação de registro na Anvisa. Em ação individual ajuizada posteriormente, com idêntico objeto, um juiz concedeu liminar em sentido contrário. Então, ó, foi fixado em IRDR, veio o juiz aqui em sentido contrário. Considerando as disposições do Código de Processo Civil e o papel do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, eu não gosto de ficar dividindo aqui, eu gosto de deixar o texto corrido assim. Considerando as disposições do Código de Processo Civil e o papel do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, assinale a opção que indica a conduta que deve ser adotada diante da decisão judicial que contrariou o precedente vinculante. Letra A. O MP deve abster-se de intervir? Não, pessoal, pois a adesão judicial, ainda que contrária à tese do IRDR, é ato discricionário do magistrado. Não dá para marcar. O IRDR possui natureza apenas persuasiva? Não, vinculante, de modo que o juiz pode afastar a tese quando entender necessário? Não. O juiz pode até fazer distinguish, tá? Distingue-se o juiz pode, mas falar que tem natureza persuasiva e que o juiz pode afastar, bom, ele pode afastar se ele demonstrar que a situação dele é peculiar, tá? O MP não possui legitimidade para intervir em processos individuais? Errado. O MP pode intervir para garantir o cumprimento de precedente obrigatório, impugnando a decisão judicial que divergiu da tese. Exatamente. O MP pode intervir para garantir o cumprimento dos precedentes obrigatórios, impugnando a decisão judicial que divergir da tese. Inclusive, o que que a gente pode aproveitar a oportunidade aqui e lembrar, ó, que nesse caso seria inclusive cabível o quê? Reclamação. Cabe reclamação da parte interessada do Ministério Público. Então, o Ministério Público, inclusive, é um legitimado, não só para intervir, mas também para propor reclamação, para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade das decisões do tribunal, para garantir a observância enunciada de súmula e das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, ó, para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas. A reclamação pode ser proposta perante o tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. A reclamação poderá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Assim que recebida a reclamação, será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível, e aí o restante a gente vai comentar em outras oportunidades, quando é cabível aqui a reclamação e quando é inadmissível, beleza? Mas por hora, isso aqui é suficiente para responder a nossa questão. O Ministério Público pode intervir para garantir o cumprimento de precedente obrigatório, impugnando decisão judicial que divergiu da tese fixada. O MP deve apenas sugerir ao tribunal a revisão do precedente. Não. Ele pode intervir para garantir o cumprimento do precedente obrigatório, impugnando a decisão que divergiu da tese fixada. Questão de número 6. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região proferiu acordo em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas, IRDR, estabelecendo efeitos prospectivos futuros para sua decisão, de modo a preservar atos jurídicos praticados com base no entendimento jurisprudencial anteriormente dominante. Logo após a publicação do acórdão de julgamento, o juízo federal de primeira instância, ao aplicar a tese firmada no IRDR, por já ter adotado o entendimento hoje vinculante em sentenças anteriores, expressamente concedeu efeitos retroativos. Então, presta atenção, a modulação foi para que o IRDR tenha efeitos ali prospectivos para o futuro, e o juiz falou assim: ah, já adotava esse entendimento mesmo em sentenças anteriores, então eu vou conceder efeitos retroativos à tese. À vista do disposto no Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, assinale a alternativa correta. Letra A.
O juiz federal de primeira instância pode aplicar os efeitos do precedente de maneira diversa àquela fixada pelo TRF de forma retroativa, independentemente da ocorrência de distinção ou superação da tese fixada. Turma, não pode, tá? Ele só poderia fazer isso se tivesse alguma superação ou alguma distinção. Caso contrário, o juiz federal de primeira instância não pode aplicar os precedentes de maneira diversa àquela fixada pelo TRF, tá? Letra A errada. B. O efeito vinculante da tese adotada pelo TRF somente ocorrerá a partir do trânsito em julgado da adesão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas, razão pela qual será lícito ao juiz federal modular seus efeitos. Pessoal, não é só a partir do trânsito em julgado. Pode ter uma adesão prospectiva ali a partir de determinado marco, a partir de determinada data. Não dá para falar isso aqui. Somente ocorrerá a partir do trânsito em julgado da adesão proferida no IRDR. Não. O marco pode ser a data de julgamento, por exemplo. C. A tese fixada pelo TRF somente é vinculante para o próprio órgão prolator da decisão. Verdade. Não para o próprio órgão, mas naquela região, tá? Não, verdade, isso aqui não, isso aqui tá errado. É que, como é um IRDR do TRF, vai vincular o juiz federal também, mas o TRF 6 daquela região ali. Então, muito cuidado com isso aqui. A tese firmada pelo TRF somente é vinculante para o próprio órgão prolator? Não. Vai vincular também os juízes federais. De modo que o juiz de primeiro grau pode deixar de seguir o precedente ou aplicá-lo de forma retrospectiva, tal como fez, é errado, tá? Vai vincular ali o TRF e os órgãos jurisdicionais a ele vinculados, tá bom? Então, a tese somente é vinculante para o próprio órgão prolator? Não. De modo que o juiz de primeiro grau pode deixar de seguir o procedente ou aplicá-lo de forma retrospectiva, tal como fez? Não. D. Em razão da unidade da Justiça Federal, o acórdão de julgamento do IRDR vinculará todos os tribunais regionais federais? Não. Vincula só o TRF local ali. E juízes federais, independentemente da submissão do processo a julgamento pelo STJ ou pelo STF, tá? Não. Vincula ali o TRF 6 e os juízes a ele subordinados. Ou vinculados, né? Subordinados não. A modulação dos efeitos da tese no IRDR é de competência exclusiva do TRF, exatamente. O juiz não pode fazer. Não podendo o juiz federal de primeira instância deixar de aplicar o efeito prospectivo firmado pelo tribunal. Gabarito letra E. Natália, você não trouxe esse informativo aqui. Eu não trouxe esse informativo aqui porque a gente viu esse informativo aqui, ó. Quando a gente falou do 927, eu trouxe esse informativo 806. Foi exatamente o objeto de cobrança aqui da Banca FGV. Então, eu deixei o material até aberto para te mostrar isso. Eu não vou repetir informativos, tá? A gente está fazendo um estudo aqui conjugado, acrescentando informações, então não justifica eu ficar trazendo aí informativos que eu já trouxe em outras aulas. Então, eu preferi abrir aqui e te mostrar que foi um informativo que já foi estudado, tá? Tá logo depois do 927, aqui, ó. O 927 é o artigo 926, 927, ele que começa, né, da ordem dos processos de competência originária dos tribunais. E aí eu trouxe aqui o informativo 806 para a gente, ó. Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão que altera a jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou que altera a jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, a gente vai entrar o IRDR aqui, modular os seus efeitos com fundamento no 927, parágrafo 3º. Então, cabe a quem modular os efeitos? Ao órgão julgador, tá? Compete ao órgão prolator da adesão modular os seus efeitos com fundamento no 927. E nesse caso, que foi o TRF6, o juiz vinculado ali ao TRF6 tem que seguir, não pode alterar essa modulação de efeitos. Só vamos lembrar aqui do parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Eu lembro que a gente comentou uma questãozinha aqui que a FGV trouxe um dever e não um poder, tá? E deu ainda como correto, salvo engano. A questão foi até do Enem. A gente comentou isso na aula anterior. Por isso é importante você assistir nessa sequência. Beleza? Então aqui a banca cobrou da gente o informativo 806 e a gente já tinha visto esse informativo. Questão de número 7, vamos lá. O artigo 947 do CPC dispõe que é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com repercussão social
com repetição ou sem repetição em múltiplos processos, porque a gente está diante do IAC. Com relação ao incidente de assunção de competência, suas peculiaridades e similitudes com os demais procedimentos, avalie as afirmativas a seguir. 1. A instauração de incidente de assunção de competência prescinde, o que que é prescinde? Dispensa da existência de relevante questão de direito material. Turma, por que que isso aqui vai estar correto? Porque a questão pode ser de direito material ou de direito processual. Então, de fato, a instauração de incidente e assunção de competência dispensa a existência de questão relevante de direito material. Porque se tiver discussão a respeito de questão de direito processual, será cabível o IAC, tá? Então, a instauração de incidente e assunção de competência prescinde da existência de questão relevante de direito material, correto? Porque se tivesse uma questão de direito processual, já valeria aqui o IAC. 2. Mesmo que haja repetição da matéria de direito em múltiplos processos, por se tratarem de ritos próximos ou de ritos próprios, não há fungibilidade entre o incidente e a assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Pessoal, salvo engano, tem enunciado doutrinário aqui, mas a gente não trabalhou em nenhum momento com enunciados doutrinários. A banca aqui cobrou e o que a gente tem que lembrar é que prevalece na doutrina, que é sim possível a fungibilidade entre IRDRI e AC, tá? Então, não há fungibilidade, está errado. Mesmo que haja repetição da matéria de direito em múltiplos processos por se tratarem de ritos próprios, não há fungibilidade, errado. Há fungibilidade entre o incidente e a assunção de competência e o de resolução de demandas repetitivas. 3. Em se tratando de descumprimento de tese fixada em incidente de assunção de competência pelo STJ, não se exige o esgotamento das vias ordinárias para interposição de reclamação junto àquele tribunal. Comentamos isso aqui também, e comentamos isso aqui por quê? Comentamos isso aqui ao estudar reclamação. Vem cá, lembra que a gente começou a ler reclamação e eu parei porque eu falei, ó, calma que a gente vai ver em outra questão e a gente vai estudar esse assunto aqui. Vem cá lembrar para as hipóteses, ó, de inadmissibilidade da reclamação. A gente tinha lido até aqui, né? Salvo engano, até o parágrafo terceiro da reclamação, ó. Aí vamos pegar o parágrafo quarto aqui do 988. As hipóteses dos incisos 3, súmula vinculante controle concentrado, e 4, IRDR e AC, compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Olhem o parágrafo quinto, que é importantíssimo para fins de prova. Parágrafo quinto do artigo 988. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Então, trânsito em julgado não tem que se falar em reclamação. Uma das questões que eu deixei o link para vocês, vocês matam com isso aqui. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado. Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do STF. Não cabe reclamação, já transitou em julgado. 2, ó, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, olha, para eu pensar no cabimento de reclamação, para garantir a observância ali de decisão que desrespeitou recurso extraordinário com repercussão geral ou recurso extraordinário e especial repetitivos, eu preciso do esgotamento das instâncias ordinárias. Eu pergunto, para IAC, eu preciso esgotar as instâncias ordinárias? Não, para IAC eu não preciso esgotar as instâncias ordinárias, ó. Cabe reclamação para preservar a competência do tribunal, para garantir a autoridade de suas decisões, para garantir a observância de súmula vinculante ou controle concentrado. Súmula vinculante, controle concentrado, precisa ter esgotado as instâncias? Não, não precisa. Inciso 4. Para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou IAC. Aqui eu não preciso ter o esgotamento das instâncias ordinárias. Quando é que eu precisarei ter o esgotamento? Quando eu estiver diante de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos. E aí, nesse caso, eu preciso do esgotamento das instâncias ordinárias. Olha, na nossa leitura, nós comentamos informativos que excepciona isso, fizemos esse quadrinho aqui. Aqui a gente está nas questões partindo de uma revisão de que isso já foi estudado. Então, ó, descumpriu decisão do STF proferida em controle concentrado, cabe reclamação, mesmo que a adesão rebelde seja de primeira instância. Não se exige o esgotamento das instâncias.
Descumpriu decisão do STF proferida em recurso extraordinário sobre a sistemática de repercussão geral ou recurso especial ou extraordinário repetidos, cabe reclamação, mas existe o esgotamento das instâncias ordinárias, tá? E aí que eu queria te mostrar é que tentaram emplacar isso aqui no STJ, falando que no IAC também tem que esgotar as instâncias. Não, não tem, ó. Não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de reconhecimento da reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em IAC, informativo 746 do STJ. Nós ainda comentamos isso aqui, ó. Cuidado, porque olha o que foi decidido recentemente, informativo 1138 do STF. Demonstrado o perigo de perecimento do direito pelo decurso de tempo, pode ser relativizada a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias, prevista aqui no 988, parágrafo 5º, inciso 2, e admitida a reclamação a fim de corrigir a má aplicação de teste de repercussão geral e garantir direitos. O STJ exige o esgotamento das instâncias ordinárias para eximir reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não obstante, se houver perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, o tribunal tem relativizado essa necessidade e admitido a análise da reclamação para corrigir comprovada má aplicação da tese de repercussão geral. Agora, pensa a Banca FGV contando um casinho aqui para dizer que pode ser relativizada, inclusive no caso de repercussão geral, quando eu tiver ali um risco para corrigir a má aplicação de tese em razão ali de uma questão de tempo, tá? O perigo de perecimento do direito em razão do decurso do tempo. Então a gente assim tem que estudar informativo e a regra geral. Isso aqui é uma exceção ao 988, parágrafo 5º, tá bom? A banca não cobrou isso aqui, a banca cobrou esse informativo aqui. A gente só tá aproveitando a oportunidade para revisar um assunto especialmente importante para a sua prova, tá? Ó, a gente está resolvendo muitas questões da banca FGV, a gente viu muitos informativos. Confia, não tem como dar errado. A banca não tem como inovar se nós estudamos todos os informativos sobre esses assuntos, tá? Então a gente vai fazer cara crachá nesse próximo Enem, do dia 7 de junho, eu tenho certeza. Diga amém aí, vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá. Energia, energia, energia. Vá para a prova sim, com muita energia, tá? Energia lá em cima, confiante. Bom, vamos lá. Eu tô num gás aqui hoje, mas nem parece que é domingo. Mas bora lá. É bom o domingo, né? Que eu, assim, eu dou uma boa descansada no fim de semana. Acho que durante a semana tem sido muito insano, assim, as horas no tribunal, daí eu chego, tenho um compromisso no curso e ainda tento estudar um pouquinho todo dia, ainda que seja uma horinha e pouco. É o que eu consigo atualmente, então, enfim, ó, o momento desabafo aqui, o momento psicologia. A gente finalizou essa questão, faltou falar o gabarito, né? Então, um tá correto, a gente viu que prescinde, porque pode ser direito processual. Dois, a fungibilidade está errado. E três, em se tratando de descumprimento de tese fixada em incidente de assunção de competência pelo STJ, não se exige o esgotamento das vias ordinárias para a interposição da reclamação. Exatamente, gabarito 1 e 3 aqui, letra C, tá? Então, questão 7, gabarito letra C. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado Beta, diante do elevado volume de ações judiciais em curso, controvertendo sobre o dever do pagamento do adicional de insalubridade a guardas municipais do município Alfa, instaurou por ofício do desembargador relator de um recurso de apelação incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Fim do julgamento do incidente, oportunidade em que o tribunal firmou tese no sentido da existência do mencionado dever de pagamento, assinale a alternativa correta. A. Não observada a tese adotada no incidente por parte dos órgãos vinculados à tese firmada, cabe recurso especial ou extraordinário, conforme o caso, vedada a propositura de reclamação em face da decisão dissonante da tese vinculante. Turma, a gente já comentou isso aqui no 988. Cabe reclamação em face de ou cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento, ah, de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Então, cabe sim reclamação, tá? B. A tese firmada será aplicada somente aos casos futuros que versem sobre questão idêntica ou que versem
idêntica à questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, não sendo aplicável aos processos individuais ou coletivos que estejam em tramitação, é aplicável sim aos processos individuais ou coletivos que estejam em tramitação. Isso aqui também tá lá no 985, isso. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Julgado o incidente, a tese também será aplicada aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do 986. Então, tá errado falar que não será aplicável aos casos individuais ou coletivos que estejam em tramitação. Será sim aplicável. C. O órgão do tribunal que julgou o incidente apenas o julgou e firmou a tese jurídica, cabendo ao órgão de onde se originou o incidente julgar o mérito do recurso de apelação, diante da cisão funcional das competências existentes no IRDR. Não, pessoal, o tribunal já vai julgar aqui o caso concreto também, o que a gente chama de causa piloto, tá? O tribunal já vai julgar aqui a causa piloto. Isso aqui, está no 978. Cadê? Aqui, ó. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização e jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado, incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso e a remessa necessária ou processo de competência originária de onde se originou o incidente. Então, o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência, e o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária de onde se originou o incidente. Beleza? Então, letra C está incorreta. D. Caso haja interposição de recurso extraordinário em face da decisão de mérito do IRDR, tal recurso terá efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Pessoal, exatamente isso, gabarito letra D, tá? Deixa eu lembrar aqui. Ai, deixa eu colocar aqui 97 alguma. Meu Deus. Eu vou ter que colocar alguma redação aqui para lembrar, mas isso aqui está correto, tá? Tenho certeza. Presumindo-se a repercussão geral, vamos colocar isso. Presumindo-se a. Ufa, 987, ó. Do julgamento de mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Então, ó, caso haja interposição de recurso extraordinário, então, pelo menos a gente sabe que é possível, tá? Ó, do julgamento aqui, do mérito do incidente, caberá recurso especial ou extraordinário, conforme o caso. Então, do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo primeiro. Recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente decidida. Apreciado o mérito, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no âmbito do território nacional. Então, Natália, quando é que o IRDR de efeito local vai poder ter abrangência ali de efeito nacional? Quando for interposto recurso especial ou recurso extraordinário e apreciado o mérito da tese jurídica pelo STF ou pelo STJ. Tava comentando isso aqui, comentei isso aqui algumas vezes, né? É importante esse 987, ó. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Parágrafo primeiro. Recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Parágrafo segundo. Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, tá? Então, caso, letra D é o nosso gabarito, caso haja interposição de recurso extraordinário em face de adesão de mérito do IRDR, tal recurso será efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Então, ó, o recurso tem efeito suspensivo,
presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Vamos lá. A tese jurídica vinculará todos os juízes e tribunais em âmbito nacional, independentemente de interposição do recurso em face da adesão de julgamento do mérito? Não. Para ter a amplitude nacional, tem que ter sido interposto o recurso especial ou o recurso extraordinário, e esse recurso tem que ter tido o mérito apreciado pelo STF ou pelo STJ. Então, apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Beleza? Gabarito, então, letra D. Vamos para a questão de número 9. Meu Deus, temos só 15 aí, hein? Vamos lá. Devemos ter aí uns 40 minutos de aula até agora, eu acredito. Porque ficar contando aí é pior, viu? Deixa fluir, deixa fluir. Questão de número 9. A partir de um contrato empresarial firmado entre duas pessoas jurídicas, houve o ajuizamento de uma primeira ação discutindo cláusulas contratuais. Posteriormente, foi distribuída nova ação decorrente do mesmo contrato. Essa nova ação foi distribuída por dependência, pois o autor entendeu que havia riscos de decisões conflitantes. O juiz da causa, vamos mudar de assunto, vamos falar de conflito competente, conflito de competência. O juiz da causa, por sua vez, determinou que o segundo processo fosse submetido à livre distribuição. Então, ó, ajuizou a ação discutindo cláusulas contratuais. Posteriormente, foi distribuída nova ação decorrente do mesmo contrato. Essa nova ação foi distribuída por dependência. O juiz que analisou ali o primeiro entendeu que foi distribuído por dependência, o juiz entendeu que havia risco de prolatar adesões conflitantes. O juiz da causa, por sua vez, determinou que o segundo processo fosse submetido à livre distribuição. Posteriormente, o juiz que recebeu, então caiu ali por dependência, ele falou: não, isso aqui tem que seguir livre distribuição. O novo juiz que recebeu entendeu pela necessidade de reunião. Então a gente tem um conflito negativo. Dois juízes não querem, tá? Ante o risco de decisões conflitantes, consistente em em interpretações diversas ao mesmo contrato, e determinou a devolução dos autos ao juízo que, primeiramente, recebeu a ação sem suscitar conflito negativo de competência. Diante do exposto, é correto afirmar que a. O autor da ação deve instar o magistrado que devolveu os autos a suscitar conflito negativo de competência, pois a iniciativa é privativa do juiz. Não, a iniciativa não é privativa dos juízes, tá? A gente vai, vamos aproveitar aqui, né, e comentar. Cadê ação rescisória? Já já a gente vai entrar em ação rescisória. Ó. Conflito de competência. Conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Então é só de competência do juiz? Não. Conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos no 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Não pode suscitar conflito a parte que no processo argui incompetência relativa. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não arguiu suscite a incompetência. Conflito será suscitado no tribunal pelo juiz, por ofício, pela parte, pelo Ministério Público, por petição. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou se um deles for suscitante, apenas o suscitado. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. O relator poderá, de ofício ou requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Quando se fundar, então, o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando se fundar em súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, ou em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Artigo 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Artigo 957. Ao desvio do conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.
958, um conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes, e em exercício do tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. Artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa. Não temos mais nada para falar de conflito de competência. A gente vai ver que a gente matou toda a questão aqui, ó. O autor da ação deve instar o magistrado que devolveu os autos a suscitar conflito negativo de competência, pois a iniciativa é privativa de qualquer das partes. Não, ou, pois a iniciativa é privativa do juiz de qualquer das partes e do Ministério Público. B. O conflito de competência instaurado pelo juiz por ofício deve ser instruído com os documentos necessários a provar a existência do conflito. Exatamente, ó. O conflito será suscitado pela parte pelo Ministério Público por petição pelo juiz por ofício. Ó. O ofício é a petição, então, seja pelo juiz pela parte pelo Ministério Público, serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Gabarito letra B, mas vamos ver o erro das demais. O relator do conflito negativo de competência poderá designar um juízo para definir as questões urgentes, desde que haja requerimento de uma das partes, de ofício ou a requerimento. De ofício ou a requerimento. O relator, ó, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode determinar o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como de conflito negativo, designar um juiz para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Então, de ofício ou a requerimento. D. As regras que autorizam o julgamento monocrático pelo relator não se aplicam ao conflito de competência, em razão da natureza e das peculiaridades. Olha, a gente tem hipótese aqui em que o relator vai poder, inclusive, decidir monocraticamente, tá? Então, algumas hipóteses se aplicam sim, ó. O relator poderá julgar de plano conflito de competência quando se fundar em súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. E ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, mas não se pronunciará sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Pronunciará, sim, sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Incumbência que ficará a cargo do juiz declarado competente? Não, o tribunal vai se manifestar sim, tá? Cadê que a gente leu isso aqui? Aqui, ó. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Então, só para a gente não passar sem nenhuma questãozinha sobre conflito de competência. Mas vejam, a literalidade. E, Natália, vocês podem ver que no nosso material eu não coloquei informativos aqui. Por quê? Por já fazer esse estudo de banca, tá? Porque a gente não tem muitos informativos aqui. Então, assim, a gente foi literalmente muito estratégico aqui, pensando naquilo que cai. Eu comentei isso com vocês. Às vezes a gente tem que escolher nossas batalhas, tá? Então vamos escolher uma batalha com direcionamento, com assertividade. Por isso eu queria muito que vocês confiassem nesse material. E assim que sair o Enem, eu quero que vocês lembrem: valeu a pena fazer isso aqui ou não valeu a pena, tá? Tenho certeza que, assim, de 16 questões, nós vamos acertar de 12 a 13. A gente bateu o CPC do início ao fim com informativos e resolvendo questões. Poxa, não tem mais o que fazer. É isso, tá? Sabe? Isso aqui é um cara crachá e a gente vai acertar. Bom, no que se refere ao incidente de arguição de inconstitucionalidade, é correto afirmar que pode ter por objeto leis e atos normativos federais, estaduais ou municipais. Exatamente. Lembrando que quando a gente pensar aqui, eu acho que tá ali no 948. Quando a gente pensar ali no incidente de arguição de inconstitucionalidade, a gente está diante de controle difuso, tá? Isso é muito importante que a gente lembre, ó. Mas já vamos comentar aqui capítulo 4 do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Então, arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de quê? De lei ou ato normativo do poder público. O relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a que competir o julgamento. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Acolhida, a questão será submetida ao plenário ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão. Artigo 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.
Parágrafo primeiro. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Parágrafo segundo. A parte legitimada à propositura das ações previsto no artigo 103 poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto da apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo terceiro. Considerada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho recorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Vamos lá. Então, letra A é o nosso gabarito, pode ter por objeto leis e atos normativos federais, estaduais ou municipais, tá? Então, no que se refere ao incidente de arguição, letra A já é o nosso gabarito. Letra B, os órgãos fracionários podem suscitá-los no exercício da competência recursal, mas não da competência originária. Podem suscitá-lo em competência originária, sim. C. Os acordos proferidos pelo Tribunal Pleno ou órgão especial são impugnáveis pelos recursos extraordinário e especial. Turma, não, tá? Os acordos proferidos pelo Tribunal Pleno ou órgão especial não são impugnáveis pelo recurso extraordinário e especial. Vamos lá. Tá, Natália, vamos comentar. Súmula 531? Não, 531 ou 513? Eita, mas eu misturo os números, viu? 513, então. Isso aqui, ó. Ó, adesão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é do plenário, que resolve incidente de inconstitucionalidade, mas do órgão fracionário, câmaras, grupos ou turmas que completa o julgamento do feito. Então, ó, os acordos proferidos pelo Tribunal Pleno ou órgão especial são impugnáveis pelos recursos extraordinário e especial? Não. O que é impugnável por recurso extraordinário e especial são os julgados ali dos órgãos fracionários, tá? Câmaras, grupos ou turmas, e não do pleno ou do órgão especial. Então, esse é o erro aqui da letra C, tá? Ah, letra D é clássica. Tem outra questão que eu deixei ali de recomendação para vocês. Vocês vão matar. É uma questão enorme que a Banca FGV vem tratando de um mandado de segurança. Tananana, e vocês vão matar, né? Acertar. Por isso aqui, ó. Os órgãos fracionários devem suscitá-lo quando concluem pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade. Não existe arguição de constitucionalidade. A arguição é de inconstitucionalidade. Colocou constitucionalidade, você vai riscar, falar não, 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 nessa aqui eu não caio mais. Letra E. Os órgãos fracionários não ficam vinculados à solução do Tribunal Pleno ou órgão especial para o tema constitucional? Com certeza ficam, né? Então, gabarito aqui, letra A. Vamos lá. Número 11. A empresa A manejou reclamação para garantir a observância da decisão do STF proferida em sede de ação direta de constitucionalidade, pois o Tribunal Estadual não aplicou a tese jurídica firmada pelo STF no caso concreto. A reclamação foi dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a. Por se tratar de reclamação para garantir a autoridade de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, essa pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias? Não, 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 não. Só repercussão geral e recurso extraordinário especial repetitivos é que o 988, parágrafo 5º, inciso 2, traz que pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. Aqui, em sede de controle concentrado, não precisa do esgotamento das instâncias ordinárias, tá? B. Por ter natureza de recurso, reclamação tem natureza de ação. Reclamação tem natureza de ação. Por ter natureza de recurso, errado. O relator do STF determinará a intimação do beneficiário da adesão impugnada para apresentar sua resposta. Isso aqui já matou. C. Como o Ministério Público não figura como reclamante, terá a vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento de contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Aqui está o nosso gabarito. Vamos pegar aqui. Isso está aqui no 991, tá? Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para as informações e para o oferecimento de contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Gabarito letra C. Como o Ministério Público não figura como reclamante, terá vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.
Letra D. Não será admitida a manifestação de outros interessados para impugnar o pedido de reclamante, com exceção do autor do ato impugnado e daquele a quem o ato beneficiar. Turma, qualquer interessado pode impugnar o pedido do reclamante. Fechou? Letra E. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal cassará a adesão impugnada, não podendo determinar outra medida? Pode determinar sim, ó. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão posteriormente. Não, é o 992, errei. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a adesão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Então, pode adotar outra medida adequada à solução da controvérsia? Pode, tá? Gabarito, então, questão 11, gabarito letra C, tá? Gabarito letra C. Ó, de reclamação, acho que a gente basicamente comentou tudo de importante que a gente tinha aqui, ó. Ah, aqui, vamos, o parágrafo quinto a gente comentou, vamos comentar o parágrafo sexto, que a gente não comentou. A inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a adesão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Então, a inadmissibilidade ou julgamento de recurso interposto contra a adesão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, que a prestará no prazo de 10 dias. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Determinará a citação do beneficiário da adesão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. De reclamação, de verdade, nós comentamos tudo aqui. Questão de número 12, vamos lá. A homologação de adesão estrangeira, né? Pelo menos uma questãozinha sobre isso. Mas antes de a gente resolver a questão, já vamos matar, né? Ai, eu tô com essa expressão matar, já vamos resolver, ó. Da homologação de adesão estrangeira, tá? Isso aqui está do 960 ao 965. É uma questãozinha bem tranquila, vamos a ela. A empresa nacional Gama Limitada firmou contrato de prestação de serviço com a empresa norte-americana sediada em Nova York para o fornecimento de imagens que seriam disponibilizadas em banco de imagens internacional. O contrato de prestação de serviço estabelecia que o foro de eleição seria o da sede da empresa estrangeira. Ajuizada a ação no foro competente, Tribunal de Nova York, a empresa brasileira foi regularmente citada, mas não apresentou defesa, tendo sido condenada ao final ao fornecimento de imagens específicas e ao pagamento de indenização. Sobre o cumprimento de adesão estrangeira em território nacional, é correto afirmar que letra A. A sentença estrangeira constitui título executivo extrajudicial e pode ser executada imediatamente no Brasil? Bom, primeira coisa, sentença estrangeira é título executivo o quê? Judicial e não extrajudicial. Então, título executivo extrajudicial, não. Esse artigo aqui a gente já está um pouco cansado. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. E pode ser executada imediatamente no Brasil? Não, não pode ser executada imediatamente no Brasil. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário em lei ou em tratado. B. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo estadual competente a requerimento? Não, far-se-á perante o juízo federal competente, tá? Deixa eu achar o artigo. Ai, tá. Ai, quando você precisa encontrar. Aqui. Quando eu tava lendo aqui rápido, ó, 965. Cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Então, cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, tá bom? Letra C. A adesão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira, salvo disposição em contrário, de lei ou em tratado. Exatamente, tá? A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário, de lei ou tratado. D. Para ter eficácia no território nacional, a sentença estrangeira não pode ser homologada parcialmente? Pode sim ser homologada parcialmente, ó. A adesão estrangeira poderá ser homologada parcialmente.
Letra E. A sentença estrangeira não poderá ser homologada no Brasil em razão da revelia. Não, pode sim, ainda que tenha havido aí a revelia, tá? Cadê? Ahn, hum. Ai, meu Deus. Por isso que às vezes eu gosto de ler tudo antes, mas a gente tá com um probleminha aqui com relação ao tempo, né? Porque a gente ainda tem questões de ação rescisória para comentar. Vocês sabem que eu não importo de passar, mas também eu tenho que ter uma consideração aqui ao que o curso me pede para a gente não liberar vídeos tão longos aí no YouTube, tá? Ai, Natália, agora eu não estou encontrando. Hum, aqui, ó. Ufa. Constitui requisitos indispensáveis à homologação da adesão. Ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Teve a citação? No problema não é ter tido a revelia. O problema seria não ter tido a citação regular. Se teve a citação regular, verificou a revelia, não vai impedir a minha adesão. Ser eficaz no país em que for proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, e não conter manifesta ofensa à ordem jurídica. Para a concessão do exequatur, as cartas rogatórias, observar-se-á os pressupostos previstos no 962, parágrafo 2º, tá? Vamos lá. Essa questãozinha é bem tranquila. Depois, turma, eu realmente não vou fazer aqui por uma questão de tempo, senão vocês sabem que eu não importo, porque nós já fizemos essa leitura aqui em conjunto, mas a gente ainda tem ação rescisória para comentar. Beleza? Então vamos lá, porque agora a gente vai para ação rescisória. E ainda bem que eu tenho mais uma garrafinha de água aqui, porque essa aqui acabou. E ó, fiquem tranquilos, porque olha isso aqui. Então, se vocês quiserem treinar mais, eu acho que isso aqui é suficiente. A gente comentou muita coisa mesmo. Mas, quem quiser treinar mais, ó, tô essa semana aí, estou em férias, estou resolvendo questões. Façam essas questões aqui, que qualquer assunto que vier sobre esse assunto, tenho certeza que vocês vão gabaritar, sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá para a ação rescisória para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. O juízo da primeira vara civil da comarca de Colombo, Paraná, condenou Mariana ao pagamento de indenização a título de danos materiais em favor de Tiago. A sentença foi mantida em grau de recurso, julgado pela X Câmara Civil, que conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto por Mariana. Após o trânsito em julgado, Mariana ajuizou a ação rescisória fundada em violação manifesta à norma jurídica, visando obter novo julgamento de mérito, com a improcedência do pedido. A demanda foi distribuída a uma das seções cíveis, sendo certo que Mariana formulou apenas o pedido de rescisão do julgado. Então, ó, Mariana ajuizou a ação rescisória fundada em violação de norma jurídica. O que que ela gostaria de obter? Novo julgamento de mérito. Então, ela não só queria a desconstituição da coisa julgada, juízo rescindente, como ela queria o juízo rescisório, que é o novo julgamento, com a improcedência do pedido. Ela queria isso, tá? Então, ó, visando, esse foi o objetivo. A demanda foi distribuída a uma das seções cíveis, sendo certo, não tem dúvida, que a Mariana formulou apenas o pedido de rescisão do julgado. A autora também efetuou o depósito de 5% do valor da causa. Diante do vício, o relator deve indeferir desde logo a petição inicial, por impossibilidade jurídica do pedido, determinando a restituição do depósito formulado. B. Receber a petição inicial como recurso especial adesivo. Turma, já transitou em julgado, você não vai receber nada como recurso. Aplicando a fungibilidade das ações autônomas de impugnação, julgar liminarmente improcedente a ação rescisória, condenando Mariana ao pagamento de honorários advocatícios, custas e a perda do depósito de 5% do valor da causa. D. Determinar a remessa dos autos ao juiz da primeira vara civil da comarca de Colombo, pois a ação rescisória deve ser proposta perante o órgão prolator da sentença. Não, pessoal, é perante o tribunal mesmo, tá? D, e aí vem o nosso gabarito, conceder prazo para emenda, permitindo a adequação do pedido em prestígio à primazia do julgamento de mérito. Na ação rescisória, eu posso pedir o juízo rescindente, que é a desconstituição da coisa julgada e também um novo julgamento, tá? A banca cobrou um assunto aqui pra gente, ó. Não é, ela queria o julgamento, mas pediu só a desconstituição. O que que eu posso fazer?
Eu posso dar o prazo para ele emendar a petição inicial, permitindo a adequação do pedido em prestígio à primazia do julgamento de mérito, tá? Inclusive, vamos aproveitar para lembrar uma coisinha aqui, ó. Adesão de mérito transitado em julgado pode ser rescindida. Aí são as hipóteses: prevaricação, concussão, corrupção do juiz, juiz impedido ou absolutamente incompetente. Aí tem peguinha que traz suspeito. A gente vai. Eu coloquei questões para vocês verem sobre isso, mas é algo bem batido já. Dolo, coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ofender a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova cuja existência ignorável. A gente vai fazer uma questão sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Tem legitimidade para ação rescisória? Quem for parte ou sucessor legítimo, terceiro, Ministério Público. Aqui, ó, 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos 319, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão se for o caso de novo julgamento. Então, ó, cumular o pedido de rescisão se for o caso de novo julgamento. Ela queria novo julgamento, ela tem que fazer esse pedido expresso, tá? E aí, ela não fez. Posso dar prazo para emendar? Posso. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja julgada por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente, tá? Então, unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. Esse depósito prévio aqui de 5% do valor da causa será convertido em multa. Quem não precisa fazer o depósito prévio? União, Estado, Distrito Federal, município, suas respectivas autarquias, fundações de direito público, Ministério Público, Defensoria Pública e os que tenham obtido o benefício da justiça gratuita. O depósito prévio previsto no CAPT não será superior a 1.000 salários mínimos, tá? Vamos lá, questão 13, gabarito letra I, tá? Questão número 14. Marcos ajuizou a ação rescisória com o intuito de desconstituir decisão judicial transitada em julgada, sob o fundamento de que a mencionada decisão violou manifestamente norma jurídica. Liminarmente, o autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que se determine a suspensão da eficácia executiva da adesão rescindenda. Em resposta, o juiz indeferiu o pedido autoral, sob fundamento de que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento de decisão rescindenda. À luz do que estabelece o Código de Processo Civil sobre o tema, é correto afirmar que. Vamos lá. Essa questão aqui, ela cobrou basicamente um único artigo que a gente tem que tomar cuidado, que é o 969, ó. Artigo 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da adesão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Aí vamos de novo para o nosso enunciado. Marcos ajuizou a ação rescisória com o intuito de desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob fundamento que a mencionada decisão violou manifestamente norma jurídica. Liminarmente, ele requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para que se determine a suspensão da eficácia executiva. Em resposta, o juiz indeferiu o pedido, sob fundamento que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. À luz do que estabelece o Código de Processo Civil sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, a adesão do magistrado está incorreta, uma vez que, apesar de a propositura da ação rescisória não impedir o cumprimento da adesão rescindenda, o Código de Processo Civil ressalva a possibilidade de se requerer a suspensão da eficácia da referida decisão por meio da concessão da tutela provisória, se preenchidos os seus requisitos autorizadores. Turma, exatamente o nosso gabarito, ó, incorreto, uma vez que, apesar de a propositura da ação rescisória não impedir o cumprimento da adesão rescindenda, o Código de Processo Civil ressalva a possibilidade de requerer a suspensão da eficácia da referida adesão por meio da concessão da tutela provisória, se presentes seus requisitos autorizadores. Ó. A propositura da ação rescisória não impedirá o cumprimento da adesão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Ah, Letra B. Incorreto, uma vez que a suspensão da eficácia executiva da adesão rescindenda é efeito automático da propositura da ação rescisória, sendo inócuo o pedido liminar formulado pela parte? Não, não é inócuo o pedido formulado pela parte, tá? É possível, ó, de novo. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da adesão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Letra C. Correta, uma vez que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da adesão rescindenda, sendo vedado pelo CPC o pedido de suspensão da ação principal em caráter preliminar. Não, não é vedado. Correta, uma vez que a ação rescisória somente poderá ser proposta quando a adesão rescindenda não mais puder ser executada. Não, a ação rescisória pode ser
proposta e não vai impedir o cumprimento da decisão rescindendo. Ahn, ou seja, quando prolatada a sentença de extinção da execução, não. Incorreta, uma vez que o juiz deveria ter indeferido o pedido autoral, sob fundamento de que não é cabível o pedido de tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, sendo vedado pelo Código de Processo Civil a suspensão da eficácia executiva da ação rescindendo. Não, não é vedado, tá? Ressalvada a concessão de tutela provisória. Eu tenho uma crítica a essa questão. Gabarito letra A, eu não tenho nem dúvida. Mas assim, eu acho que a forma como o enunciado trouxe. Me pareceu, assim, as outras, eu só vou falar a minha impressão pessoal. Eu não tenho dúvida de que a letra A é a resposta, a gente não tem como marcar as outras. Mas da forma como a banca escreveu, me trouxe a seguinte indagação, ó. O juiz indeferiu o pedido autoral, me parece que ele indeferiu o pedido de tutela. E aqui, ó, ressalvada a concessão. Se não foi dada a concessão, a propositura da ação não impede o cumprimento. Não me parece que, fez o pedido, foi dado. Ele tem que ter dado. E quando eu vi isso aqui, ó, em resposta, o juiz indeferiu o pedido autoral. Indeferiu o pedido autoral o quê? De tutela provisória. Então, nesse caso, assim, não me parece que o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, mas a gente não tinha outro gabarito aqui, a gente não tem outro gabarito. Incorreto, uma vez que, apesar de a propositura da ação rescisória não impedir o cumprimento da adesão rescindenda, o CPC ressalva a possibilidade de se requerer a suspensão da eficácia da referida adesão por meio da concessão da tutela provisória, se presente seus requisitos autorizadores, tá bom? Então, gabarito aqui, letra A. Questão de número 15, vamos lá, estamos quase encerrando. João é a questão que eu trouxe aqui de prova nova. João foi condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais em favor de Daniel. A sentença condenatória transitou em julgado em outubro de 2021. Em março de 2024, João tomou conhecimento da existência de prova nova, cuja existência ignorava, que é capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável. Em outubro de 2024, João lhe procura, informa tais fatos e lhe indaga acerca das providências cabíveis para a defesa de seus direitos. Tomando o caso acima como premissa, acerca do cabimento da ação rescisória, pode-se afirmar corretamente que: vamos lá, cabe a ação rescisória fundada em prova nova? Sim, ó. Aqui, ó. A adesão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Qual é o prazo da ação rescisória? Vamos lá, o prazo da ação rescisória é de 2 anos. Só que a gente vai ver uma peculiaridade aqui, ó. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contados o trânsito em julgado da última adesão proferida no processo. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recessos, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Se fundada a ação no inciso 7, que é prova nova, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos. Então, eu tenho 5 anos para descobrir. Da descoberta, começa a contar meu prazo de 2 anos, contados do trânsito em julgado da última adesão proferida no processo. Nas hipóteses de simulação ou colusão, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou colusão. No nosso caso aqui, então, ele descobriu em 3 anos. Tem problema? Não, não tem problema. Ele precisa descobrir em 5. Descobria depois de 7 anos. Infelizmente, aí não tem mais o que fazer. É preclusão de todas as preclusões. Não, não tem mais o que fazer. Tá, então, com base nisso, vamos lá. Prazo decadencial de 1 ano para a propositura de ação rescisória já decorreu? Não, primeiro que o prazo é de 2 anos. Segundo que aqui é contado da data da descoberta da prova nova, tá? E eu tenho que descobrir essa prova nova em 5 anos. B. A ação rescisória não é cabível sob tal fundamento, por não ser admissível a propositura de ação rescisória fundada na existência de prova nova. É sim, é cabível, a gente já viu. Artigo 966, inciso 7. Por se tratar de pleito fundado na existência de prova nova, a ação rescisória é cabível, mesmo passado 3 anos do trânsito em julgado da última adesão proferida no processo. Gabarito, letra C. Exatamente isso. Então, está fundado no 966, combinado com 975. Por se tratar de meio de impugnação, cuja propositura pode ser efetuada a qualquer tempo, não, tem prazo decadencial aqui de 2 anos. A ação rescisória cabível não é a qualquer tempo, tá? E, em tal hipótese, João somente poderá arguir a existência de prova nova em sede de impugnação ou cumprimento de sentença. Não, cabe a ação rescisória. Última questãozinha para a gente encerrar de verdade. A gente viu que cabe a ação rescisória de decisão de mérito, mas eventualmente é possível a ação rescisória quando a decisão não é de mérito? Sim, olha isso, parágrafo 2º.
Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível a adesão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a propositura de nova demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. Isso é muito importante. Existem muitas questões da Banca FGV cobrando isso, por isso eu fiz essa adaptada aqui, porque o meu limite era 15 questões e eu falei, meu Deus, mas eu tenho que trabalhar isso também. Então foi a forma que eu encontrei de trabalhar com vocês. Certo ou errado? Eu peguei uma alternativa da Banca FGV e trouxe aqui adaptada, tá? E coloquei como se fosse Banca CESP, certo ou errado? A ação rescisória é cabível para impugnar a adesão que, embora sem ser de mérito, impeça a admissibilidade do recurso. Pode impedir a admissibilidade do recurso ou pode impedir nova propositura da demanda. Turma, com isso, eu de fato vou considerar aqui. Opa, esse aqui o gabarito estava errado, hein? A 14A. A 14A, 15C. Depois eu dou uma conferida nisso aqui. Se tiver mais alguma coisa errada, eu corrijo antes de enviar.